No mundo de Analytics, fala-se muito sobre a integração e o tratamento dos dados, mas tem um assunto que não recebe a atenção merecida, que é a visualização. Hoje eu trago 7 dicas que vão melhorar o nível dos seus dashboards e relatórios. Antes de começar com a lista, esse é um bom momento para anunciar oficialmente que atualizamos a nossa identidade visual. Espero que vocês gostem, tá mais moderno e high-tech. Vamos lá! Primeira dica, menos é mais. Não apresente informações em excesso. É mais fácil ler o painel de uma moto do que o de um avião. Você precisa dosar a quantidade de informações que vai ser exibida para o usuário. Isso inclui não só a quantidade de gráficos, mas também elementos internos como labels, réguas e legendas. Segunda dica, não utilize 3D ou sombra. Esses elementos visuais adicionam mais uma dimensão à visão. Isso atrapalha a comparação entre os diferentes elementos. Os melhores atributos visuais para passar informações quantitativas são, em ordem de preferência, posição, comprimento, ângulo ou declive, área, volume ou densidade, intensidade de cor e matriz de cor. Caso você precise comparar somente uma medida, utilize largura ou altura, preferencialmente uma por vez. Terceira dica, gráfico de pizza não tem 8 fatias. O gráfico de pizza usado errado é um problema. Com certeza você já viu casos com tantas categorias que fica até difícil para identificar aquelas menores. O fato é que esse tipo de gráfico é ótimo para ilustrar proporções de um todo, mas é terrível para comparar valores. O ideal é usar no máximo 5 categorias, ordenadas de forma crescente ou decrescente. Que tal um guia passo a passo para montar dashboards perfeitos e tornar a tomada de decisões dentro da sua empresa mais segura e assertiva por parte dos gestores? Montamos um e-book detalhado com dicas que coletamos nos mais de 10 anos de experiência com Analytics. O download é gratuito, clica aqui no card para conferir, ou se você preferir, o link também vai estar disponível na descrição desse vídeo. Dica número 4, tamanho padrão no gráfico de barras. Gráficos de barras são ótimos para comparar valores, mas você precisa se certificar que no caso do vertical, o que vai variar é a altura das categorias e no caso do horizontal, o comprimento. É importante chamar a atenção para isso porque quando as barras variam em altura e comprimento, atrapalha o entendimento e também é deselegante. Quando você precisar usar legendas com mais caracteres, os gráficos de barra horizontais são uma boa opção. É importante também ter um tamanho padrão para o espaçamento entre as barras. Um bom padrão é usar metade do tamanho padrão da barra. Dica de número 5, cores padrão no gráfico de barras. Ainda no exemplo do gráfico de barras, não utilize cores diferentes para uma mesma medida. O uso de cores diferentes pode influenciar a percepção de tamanho das barras. Se a intenção é comparar variáveis diferentes ao decorrer do tempo, aí sim faz sentido utilizar cores diferentes. Dica de número 6, grandezas dos eixos. É controverso cortar o zero do eixo dos gráficos. Somente em casos específicos, por exemplo, quando os valores são muito altos e variam pouco, que é aceitável dar esse zoom no gráfico. É importante prestar atenção nisso porque você pode estar passando um viés no gráfico sem nem perceber. Quanto aos valores, dê preferência a números inteiros e arredondados, utilizando a escala decimal. Se por acaso você optar pela escala logarítmica, evidencie isso. Dica número 7. Jamais utilize gráficos espaguete. Quando se usam várias categorias em um gráfico de linha, principalmente quando a variação entre os valores é grande, isso gera uma poluição visual que dificulta a leitura. Evite fazer isso. Essas foram as 7 dicas de otimização visual de dashboards e relatórios. Se você quiser aprofundar mais nesse assunto, temos 2 episódios do nosso podcast Analytics Selvagem sobre esse tema, com convidados que têm bastante experiência nesse assunto.
Clica aqui no card para conferir, ou se você preferir, o link também vai estar disponível na descrição do vídeo. Se você tem mais alguma dica para compartilhar, escreve pra gente nos comentários. Aqui do lado tem um vídeo selecionado especialmente para você. Se inscreva no canal para mais conteúdos como esse e até a próxima!